Boa noite, boa noite. Vamos lá participar. Hoje, quarta-feira, 28 de junho, vamos começar aqui uma nova trajetória. Vamos falar sobre muitas histórias de empreendedorismo. E eu tô esperando o pessoal chegar aqui, vou convidar nossos participantes. Vamos lá. Oi, Fernanda. Oi, Vanessa. Vamos lá, vou começar a chamar o pessoal aqui. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Você que empreende, fica aqui com a gente. Vamos lá. O Hugo entrar aqui. O Hugo e a Gleide, consultores. Olá, Oi, boa Roberta. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Roberta. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, prazer ter vocês aqui comigo. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. O pessoal está entrando aí, logo a gente vai chamar a nossa participante, a Tatiane Piveta, dona da Malu Acessórios. O pessoal está entrando. Oi, Mariana, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos chamar a Tatiane. Vamos chamar ela aqui, a nossa convidada especial. Vamos lá, já mandei o convite para elas, vamos aguardar ela aceitar. Oi, Laís, tudo bem? Oi, Isabela, tudo bem? O pessoal está entrando, vamos ver se ela recebeu o convite ali. Só um minutinho. Vamos lá, eu enviei novamente, ela deve estar entrando. Então, pessoal, para vocês que estão aqui online com a gente, nós estamos dando início hoje em um ciclo muito importante, não só para a gente, né, o Gleide, como consultores, né? Sim. Mas também o nosso maior propósito é motivar os empreendedores, pessoas que estão empreendendo, né, que já estão numa trajetória, mas que precisam de tempo em tempo estar remodelando, reprojetando seus negócios, e também pessoas que têm um sonho, né, que querem empreender, mas muitas vezes não sabem por onde começar. Então, aqui, todas as quartas-feiras, nós vamos estar entregando conteúdo de live de pessoas que já empreendem há um bom tempo. Então, é uma maneira de inspirar pessoas que têm, né, sonhos de empreender. Vamos lá, vou fazer o convite novamente aqui, só um minutinho. Ela tá online, eu mandei lá. Oi, Franciele, tudo bem? Só um minutinho, a nossa convidada está chegando aqui. Vamos lá. Entrou. Olá, entrou. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Tati? Tudo certo. Tive uma desconexão na internet aqui. Faz parte. Nós, como empreendedores, já estamos acostumados com isso, né? Com os improvisos também, não é mesmo? Exatamente. Verdade. Bom, pessoal, eu quero agradecer, né, todos vocês estarem aqui. O Hugo e a Gleide, a gente tem uma parceria. Nós temos, né, a consultoria, a HGR consultoria. Então, a gente está com um projeto muito bacana para varejo, né? E é um desejo muito ardente do meu coração, deles também, né? E a gente motivar pessoas que têm o desejo de empreender, mas que podem hoje, através de várias histórias que elas vão estar acompanhando aqui toda quarta-feira, iniciar com planejamento, estratégia, né? Coisas que talvez quando eu comecei a empreender, a Tati, o Hugo, a Gleide, não tiveram pessoas para dar insights, ensinar, pegar na mão, para que eles possam empreender de uma melhor forma e alcançar os resultados mais rápido, né? Então, esse canal aqui realmente é para conectar com pessoas que já têm empresa ou então aqueles que querem começar os seus negócios e começar de maneira, né, mais traçada, mais planejada. Tá ok?
Então, Tati, a gente já quer agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe o quanto é corrida a tua vida, é empresária, mãe, né? Esposa, filha, né? Então, gratidão por você ter aceitado, né? E abrir também um pouquinho da sua intimidade como empreendedora, né? Prazer. Então, eu quero apresentar o Hugo também. O Hugo é consultor de negócios e inovação. Prazer. A grande especialidade do Hugo é na área de finanças. Então, esse cara, ele manda muito bem no que ele faz. É um cara extremamente estratégico, super atualizado, super me ajuda em tecnologia, que não é o meu forte. Eu sempre digo, Hugo, me ajuda. É o nosso, né, Gleide? Então, aqui nessa parceria, cada um faz um pilar. Então, isso dá sustentabilidade, traz confiança, né, para os nossos clientes, os nossos mentorados, né? A Gleide, estrategista de recursos humanos, né? Consultora de recursos humanos, capital humano, é o que é tão importante para as empresas, inclusive é uma das maiores dores e deficiência, né? Os colaboradores, funcionários, né? Então, o objetivo dessa live é a gente falar um pouquinho de cada pilar, né? Da empresa, do seu negócio e mentalizar como eu comecei, relembrar, né? É sempre bom relembrar a história passada, o nosso amor, né? Olhar como estamos hoje e se reprojetar para um futuro, né? Justamente. E... Nós, consultores, né? A gente tem muita curiosidade para saber da vida, e como que começou, né? A empresa do empreendedor, que hoje já está aí andando, mas lá no início a gente tem aquela curiosidade, né? E geralmente os empreendedores, eles gostam mesmo de abrir o coração, de contar a história, a gente gosta de escutar. E a gente aprende muito também, né? Muito. Eu adoro escutar a história de empreendedorismo. Assim, eu fico fascinada. Eu olho assim, eu falo, me fala mais, me fala mais. Como é que foi? Doeu? Como que você saiu? Né? Por quê? Porque a gente sabe que de tempo em tempo a gente precisa se remodelar. Nada é fixo e nem permanente. Hoje, nossos negócios, por mais que não seja uma startup, mas nós temos que pensar como startup, né? Errou, corrige rápido, acertou, avança, melhora, né? Então, esse é o nosso objetivo. Trazer cada vez mais aqui o que está acontecendo no mercado de varejo, qual é a nossa especialidade, que a gente pode ajudar esse pessoal aí que está sedento, né, de planejamento e crescimento. Tati, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de onde você é, quanto tempo você já tem a sua empresa. Fala um pouquinho de você. Boa noite a todos que estão aí conosco. Legal, obrigada aí pelo convite, né? Ser a primeira que a participar do canal, onde vocês estão aí com um trabalho super intenso, porque trabalhar com estratégia de empresa é um trabalho intenso, né? A gente vai pegar toda aquela parte, toda a parte onde o empreendedor sente a dor, como o Alberto falou, e como dói, né? E tem muita dor pra resolver. Então, eu sou de Goiôerê. Aqui eu sou muito conhecida como Tati Viveira, né? Que vem do sobrenome do meu pai. E aqui em Goiôerê, que é no Paraná. E nós estamos, assim, com um projeto, né? De crescimento do meu empreendedorismo, da minha empresa, desde 2016. Então, é uma empresa que já está aí com um sonho lá de 2016 e que veio alcançando tanto já num tempo assim de 7 anos, né? 7 anos. Então, nesse período ali, a gente já houve muitas mudanças que eu já percebi e crescimento. Porque lá em 2016 eu trabalhava, né? Era CLT e já empreendia no ramo de semijoias, de acessórios femininos. E eu com uma maletinha pequena, ia de porta em porta, as pessoas iam na minha casa depois das 6, que era o horário que eu atendi. E quando foi ali em 2018, que veio a minha primeira gestação, fiz uma pausa, porque eu já era CLT e ainda tinha ali Qual área que você trabalhava, Tati, antes? no setor bancário. Bancário. Isso, fiquei 8 anos no bancário. E quando foi em 2016, eu iniciei com um extra, né? Na verdade, era um algo a mais ali, uma brincadeira. Então, naquela época, eu levava como se fosse uma brincadeira, porque foi a minha... Essas brincadeiras que nos cedem a tomar outros rumos, né? Bem, isso mesmo. Então, assim, lá atrás, quando eu comecei, eu jamais imaginava que se tornaria a minha vida,
né? E hoje a Maluz, que é a minha marca, ela é a minha vida. Então, é minha profissão, é onde eu respiro, vivo e sonho cada dia mais. Então, é aqui na Maluz que eu realizo todos esses meus projetos, que lá em 2016 eu jamais imaginaria. Porque eu era CLT, então eu pensava, poxa, eu vou ter minha empresa? Não, eu empreendia para os outros, né? Hoje eu empreendo para mim. E é muito legal isso. Então, em 2018 eu tive ali uma pausa devido à primeira gestação. Fiquei só vendendo o que eu tinha em estoque, mas não para as clientes habituais, né? Até que daí em 2019 veio a minha segunda gestação, então foi tudo muito pertinho ali um do outro, né? E daí eu realmente pausei. Fiquei quase 2 anos pausada mesmo com o ramo de acessórios, mas ainda tinha pessoas que lembravam, falavam, tá, você não vende acessório ainda, né? Ainda procurava. E nisso, quando eu fui voltar ao meu trabalho, né? Devido a uma gestação em cima da outra ali, provavelmente não perceberam muito a minha ausência. E aí eu precisei, por necessidade, voltei, né? Empreender. Porque eu falei, poxa, o que eu vou fazer agora com 2 crianças e já não estou mais no mercado de trabalho? E aí, né? Como CLT. Veio, falei, poxa, o pessoal tá me pedindo, tá, né? Me querendo. Aquelas forças do universo, né? Isso. Eu fui convidada a me retirar e as pessoas pediram meu produto. Me pedir. Então, em 2021, que daí foi a virada de chave ali, e eu falei, poxa, agora eu vou ter a minha empresa. E aí, mesmo com os filhos, né, a gente, na lida, voltei com uma maletinha pequena, e hoje, graças a Deus, eu tô com uma empresa montada, tem uma estrutura legal, e que nós estamos aí buscando avançar cada dia mais. Então, faz 2 anos que eu tô na lida, assim, dos meus projetos para que essa empresa tenha um crescimento, quero chegar, né? Que está dentro da minha visão aqui da empresa. Dentro do planejamento que você traçou. Isso mesmo. Legal. Então, na verdade, começou através... você trabalhava no setor bancário. Qual que é a tua formação? A minha formação é gestão financeira. Gestão financeira. Legal, legal. Então, tá. E nós vamos começar, então, Tati, falando sobre alguns pilares da empresa, tá? A Gleide vai fazer uma abordagem sobre a área dela, que é capital humano, RH. Então, a gente quer conhecer, assim, como você começou, se você já precisou contratar, se você tem colaboradores hoje, ou você tem pessoas que te ajudam de forma terceirizada, né? Quais são as suas dificuldades quando você precisou, né? E a tua mentalidade com o cenário que existem hoje, né? A gente sabe que o mercado está sedento de profissionais, né? Como que é para você na questão de recursos humanos, né? Então a Gleide vai conversar um pouquinho com você sobre isso. Beleza. Com licença. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo, pessoal aí que está Certo. com a gente, quero agradecer. O R acabou de entrar, um grande parceiro nosso também, está aqui nos prestigiando, a Gabi, muitas pessoas que nos conhecem. E se você conhece algum empreendedor que precisava escutar um pouco sobre a parte de recursos humanos, área de vendas, falar um pouco da área financeira, estratégia, manda um aviãozinho para essa pessoa, porque você pode ser uma bênção e trazer uma solução, às vezes, para o que ela está precisando no momento, né? Que é se reformular. Ou então, se você conhece alguém que tem um sonho de empreender, manda esse aviãozinho para essa pessoa para ela acompanhar a gente também. Tô mandando. Justamente. Aproveitando o gancho ali da Roberta, que ela falou sobre contratação, né? E eu converso muito com empreendedores, né? E percebo que o processo mais ignorado nas empresas é a contratação. Porque para fazer uma contratação mais assertiva, né, você precisa de pelo menos algumas etapas, né? De pelo menos 3 coisas. Assim, basicamente, que são muitos processos. Mas para não assustar, eu elenquei assim, vou elencar 3 coisas importantes. Por exemplo, ter os processos bem definidos, tá? Porque no recrutamento e seleção, você tem que saber onde que você vai divulgar a vaga, né? Não são todos os segmentos de empresa que vão divulgar no mesmo lugar, né? De repente, o salão de beleza não seja tão viável ali divulgar no LinkedIn, né? Tem outros canais também para se fazer. Então, tem que ter isso já em mente, onde vai divulgar a vaga,
como selecionar os currículos, fazer aquela triagem, que é muito importante. Depois a gente vem para aquela etapa dos testes, que nós precisamos aplicar, né? Quais serão esses testes? A gente tem que ter esse pensamento. Qual o teste mais adequado para o perfil da vaga? Se vai ser uma dinâmica de grupo, né? Se vai ser um teste ali técnico, situacional, por exemplo. E o crucial, né? Que é o que perguntar na entrevista para conseguir identificar ali se o candidato entrevistado tem o perfil do cargo, da vaga, não é mesmo? Então, um bom roteiro de entrevista, né, Roberta? Sim. É muito bem-vindo aqui nessa hora também. Porque não ficar isso perdido. auxilia, né? Isso, às vezes eu converso com empreendedores, eles falam, meu Deus, você tem dificuldade de contratar. Mas o empresário também fica perdido naquela questão. Eu não sei o perfil de quem eu quero contratar. Ele não tem clareza. Né? Então, daquilo que eu não tenho clareza, eu não consigo expor e avaliar se está chegando até mim ou de que maneira que eu posso atrair, né? Justamente. E um outro fator também, né, que você falou bastante, é muito importante ter a clareza, que muitas vezes não tem essa clareza, é também o tempo que vai se levar, porque leva tempo. E o empresário, ele quer contratar para ontem. Na urgência, na necessidade. Na necessidade. É quando já tem que tapar o buraco daquele que saiu ali ontem. Então, veja como que queimar essas etapas é, assim, muito importante que você não queime essas etapas para ter ali um recrutamento mais assertivo, que o candidato, você consiga identificar ali o fit, né, do candidato, do perfil, se ele tem as capacidades técnicas, comportamentais para aquela vaga. Então, leva tempo para isso. Você tem que ter os processos formalizados e também conhecimento, né? Que é saber usar e colocar em prática esses processos. Porque e essas ferramentas. Sim, tomar esse cuidado te ajuda a não ter recontratações, né? Contratei de qualquer forma, qualquer jeito, não entrevistei direito, não observei isso. Aí ficou lá 2 meses, 3 meses, eu tenho que abrir uma nova vaga. Gasta, né? O quanto tempo perde, né? E Gasta dinheiro, tempo, né? dinheiro, né? E eu queria saber, Tati, se você se hoje a sua empresa ela já contrata, se você já tem pessoas, ou se você pensa, qual a mentalidade que você tem dentro desse processo de contratação? Sim, a minha empresa ela já contrata. Hoje eu tenho uma colaboradora comigo, uma colaboradora direto e tem 2 indiretas, que são pessoas que são freelancers, né? Tem uma modelo que tira foto, tem a pessoa que fica responsável pela etiquetação dos produtos, então essas são freelancers. Agora tem uma colaboradora contratada e ela trabalha no período comercial, faz o atendimento, ela me auxilia na parte do marketing, do Instagram. Então, eu tenho já essa pessoa. A equipe, hoje eu falo que nós somos em 4, né? Junto comigo, nós somamos 4 pessoas na equipe. Legal. E para você transcorrer esse processo, você sentiu alguma dificuldade? O que você pode contar para a gente? No processo de contratação, sim. Eu vivi muito o que a Gleide falou ali, que é contratar na urgência e emergência, né? Por se ver sozinha e não ter uma equipe formada, na verdade. Então, sempre aconteceu isso. Inclusive, essa colaboradora que está hoje comigo, a gente brinca, às vezes assim, fala, nossa, você entrou na prova de fogo. Porque no dia que ela começou, foi um dia anterior que a outra colaboradora me deixou, né, no caso, e estava para ser um evento. E é um evento que é correria, que é loucura. E eu me vi sozinha e ela chegou e abraçou a causa junto comigo. E foi bem legal. Eu falei, nossa, então já nessa primeira experiência que tive com ela, eu já vi que ela abraçou a causa. Após os 3 meses de experiência, no caso, a gente fez a efetivação mesmo do contrato, né? E ela hoje está comigo. Então, assim, ela começou naquela correria da minha necessidade, mas foi alguém que evoluiu. Tanto que agora a gente está no mesmo evento, porque é um evento que acontece todo mês. Já é um evento, eu até chamo de evento, na verdade, né? Porque é uma ação de vendas que é única, exclusiva nossa. E aí ela já domina e faz sozinha. Então é algo bem bacana, que no que ela entrou naquela pressão, ela aprendeu. E claro, a gente tá evoluindo juntas, né? Porque a gente brinca porque ela realmente entrou no dia. E eu falei assim, você tá disposta a começar hoje, né, dela? Opa, tô com você. Então, assim,
foi algo legal e ela tá aí. Hoje ela faz, domina. Hoje mesmo eu precisei me ausentar na empresa e a gente tá com essa ação de vendas e ela, né, fez certo, tomou conta. Que legal. Então, e com Então 3 você dias. teve sorte. Desse processo de contratação que você fez, Uhum. o que você traz hoje para a tua mentalidade que talvez no próximo você vai se atentar ou você vai já estabelecer como critério? Isso, o maior critério assim, eu já tenho, na verdade, um processo de contratação, que é entrevista, né? Primeiramente o currículo. Então, a pessoa me manda o currículo, seja por e-mail, pelo WhatsApp, e aí nós fazemos essa análise primeiro do currículo. Aí, em segundo momento, nós fazemos a entrevista pessoal, né? Olho no olho. E eu tenho, assim, um checklist. Então, primeiramente, eu quero conhecer a pessoa, saber se ela já conhece a empresa. Isso aí eu já tenho em mente. Eu acredito que dentro desse processo que eu posso melhorar para frente, primeiramente, como manter, né, um colaborador enganjado, que ele se mantenha para quê? Eu contrate uma segunda pessoa e que eu não precise passar por isso de novo que eu passei da última vez, que é contratar assim, foi às pressas, mas dentro de um processo que eu já tenho aqui comigo, né? Deu certo, mas da próxima vez pode ser que não dê, né? Justamente. Né? É algo assim que bateu e deu certo. Só que eu já passei anteriormente por esse risco e não deu certo. Então, assim, né? Esse foi igual o Cupido, né? Quando acerta o flecha, foi igualzinho. Então, mas eu mudaria isso aí mesmo também. Então, eu quero que mantenha, né? Para a gente poder formar a equipe e que eu não preciso contratar dessa agonia toda, né? Igual a Roberta tinha falado mesmo, que hoje as empresas, a maior dor é isso, é que você, na ausência de um, você já tem que contratar outro rapidamente para o negócio continuar girando. Legal. E com essa pressa toda vem aquela tal da indicação, né? E os empreendedores, eles aceitam muita indicação, e que não está errado, pode ter indicações sim. Só que a indicação, o candidato, ele também tem que passar pelo processo seletivo como os demais. É essa a diferença, não é mesmo? E a Tatiane já percebeu isso e já está ali, já no caminho. E foi indicação mesmo, assim, foi uma indicação bem certeira. Certeira, mas nem sempre, né, dá ali o meet, né? Ela não deve estar assistindo agora, mas eu vou falar para ela, ó, assiste lá, tá, que eu tô te elogiando. Ela tá na faculdade. Legal. Então, você acha que um processo seletivo mais organizado, ele pode te ajudar a contratar melhor, não é isso? Com certeza. Ô, Tatiane? Eu acredito. E é o que eu preciso melhorar para a próxima, né? Para a gente Justamente. poder não fazer nada assim nas pressas e ser assertivo. Então, tem que ser organizado, tem que ser com planejamento, ter todo aquele script bonitinho, porque faz um diferencial incrível. Legal. Justamente. Até para você conseguir também, depois, formar líderes para te ajudar no crescimento da sua empresa, né? É isso mesmo. Não Essa é a ideia. A liderança de equipes, porque... Pode falar. Não, pode. Acho que chegou. Então, o próximo tópico que a gente pode falar agora, que é liderança. Liderança também é uma coisa que nós, empreendedores, precisamos estar sempre em alerta, né? Justamente. Porque a liderança, nós sabemos que nem todas as empresas são certinhas, departamentalizadas ali, que tem um gestor ou um líder de equipe para cada departamento, né? Então, no começo, o dono da empresa que costuma ser o líder da equipe. Se bem que mesmo a empresa já tendo líderes de equipes organizados, o dono, mesmo assim, também é o líder da empresa. Porque, assim, e existem vários tipos de liderança, né? Mas a liderança, pelo exemplo, já deve começar pelo dono da empresa. Tem até uma máxima que a gente fala, né? Que a empresa é o reflexo do dono. E realmente é. Ele é o líder, né? Ele que tem que tomar as rédeas. Porque se ele começa ali pequeno e ele não tem ali ainda líderes de equipes formalizados, formados já, ele tem que ser o primeiro, o precursor mesmo, né? Então, o empreendedor, ele é o líder. Por isso que tem esse ditado que eu falei. Então, agora, para a empresa crescer, ele não pode
liderar sozinho, não é mesmo? Ele precisa delegar e começar aí a formar os líderes para que o ajudem a formar uma equipe que performa melhor, que vende mais, não é isso? Então, que venda mais também, né? Que performe mais para vender mais. Mas para isso, a empresa precisa treinar e desenvolver líderes, né? Então, é muito importante a empresa ter um bom líder de equipe de vendas, por exemplo. Não é isso? Por quê? Isso Para traz poder resultados, orientar. né? Para poder Para orientar. poder orientar, treinar, dar as ferramentas corretas para o melhor desenvolvimento desse colaborador. Porque o papel do empresário hoje, ele faz o planejamento estratégico, né? Os números. E se ele tem alguém que possa ajudar ele a alcançar, que tome a responsabilidade para que isso possa acontecer, flui. Justamente. Né? Porque o empreendedor ele tem que estar no pilar onde do quê? De novas alianças, novos fornecedores, No estratégico. para atrair novos clientes, né? Tati, fala um pouquinho pra gente a tua mentalidade, a tua energia, o que você já, o que você estando à frente hoje da equipe que você tem, né? E qual é a tua visão assim para um futuro onde a Maluz ela vai ter o pessoal que já vai estar na liderança com apoio assim para tua gestão? Hoje eu me sinto, como a Gleide estava falando, né? Por conta do começo, eu me sinto a liderança em todos os âmbitos, né? É a moça do RH, é a moça da parte estratégica, é tudo. É igual aqueles vídeos mesmo, né? Que Compra, paga, recebe. E como faz falta mesmo alguém que abraça, né? E que queira ser você na empresa. Eu sempre brinco assim, né? Muitas vezes é fácil olhar e falar, nossa, olha lá como ela tá, né? Folgado, algo assim. Mas, ei, e você que tá trabalhando ali na equipe? Você quer ela? Então faça acontecer para ser igual ela, né? Eu até comento assim, sempre que eu converso com. Porque nós até fazemos feedback também aqui para auxiliar no crescimento também, né? Eu sempre brinco, eu falo, você quer ser eu? Mas no sentido assim, de assumir, né? De assumir a liderança. Então, a partir do momento que o colaborador ele entra e ele tem essa visão que ele também está empreendendo, que ele não é simplesmente um funcionário, eu acredito que muda. Então, para mim, eu sempre gosto de deixar bem livre, igual eu falei para vocês. A Heloísa, que é minha colaboradora hoje, ela está há 4 meses conosco, né? Dentro desses 4 meses, 3 meses são de experiência. E ela já abraçou a causa. Então, assim, é alguém que já está ali com uma liderança. E para mim é muito importante isso, porque a partir dela, agora eu quero formar outra pessoa também. E para mim, o que eu mais gosto é isso, sabe? Que não dependa de mim, mas que eu possa junto crescer, ensinar. Então, eu tenho essa visão. A única dificuldade que eu tenho, assim, é como que eu faço assim, delegar. Isso, Soltar as funções, né? Justamente. Eu ainda tenho uma certa. Porque às vezes dá uma impressão assim. Se eu falo para a pessoa, hoje eu peço muita ajuda, eu falo assim, ela vem me perguntar algo, daí eu falo assim: você pode me ajudar a decidir isso? Então eu sempre pergunto, né? Então eu não sei se eu perguntando isso, eu tô fazendo uma boa delegação, né? Não, pode e deve, Tatiana, pode e deve. Delegar também faz parte, pedir ajuda, não é mesmo? Na dúvida, como que a pessoa vai receber essa informação, né? Que eu vou perguntar, você pode me ajudar, né, a decidir, definir isso aqui? Então aí, assim, eu penso que isso tá ajudando ela a pensar e tá me ajudando a tirar um pouquinho aquilo de mim. Só que a forma como solicitar isso, né? Eu tenho um certo receio. Como que é essa delegação? Eu acho que você está bem no caminho certo mesmo. É aquela ideia que a gente fala, 2 cabeças pensantes, o resultado sai melhor, né? Sim. Então, a partir disso. E aí eu quero complementar com uma situação que acontecia na minha empresa no passado, onde eu delegava funções e eu ficava naquela situação, assim, soltei, mas com vontade de pegar. Será que fez? Será que ligou? Será que enviou? Né? Aquela coisa assim. Aí eu falei, gente, eu não posso ficar desse jeito, porque o que adianta eu soltar a tarefa e depois ficar lá, meu Deus, será que foi feito? Será que foi feito? Daí eu pegava e me reportava para ela, assim, você fez? Daí eu fazia o quê? Eu parecia que era secretária delas. Tava ali ticando o checklist, né? Então, o que eu fiz a partir do momento que eu fiz todo o processo da minha empresa, que eu vou falar uma questão que não é o nosso tema hoje, mas quando a gente decidiu, quando a gente, né, fez todo o planejamento lá, fez cargos,
funções e tudo mais, então elas já sabiam quais eram as responsabilidades. Dentro das responsabilidades, quando eu delegava tarefas, que normalmente eu já costumo fazer isso no início da semana, ou vai acontecer alguma coisa corriqueira, eu vou soltando, falei para elas, olha, eu não vou te perguntar se você fez, você tem que concluir e já me devolver. Roberta, foi feito, o resultado foi isso. Ah, Né? legal. Roberta. Aí eu comecei a esvaziar a minha mente e ter mais confiança que eu entreguei e foi executado porque eu tive uma resposta. Sim. É legal esse retorno, porque eu não tinha essa visão. Eu ainda faço checklist. Então, você pode fazer um checklist, mas você deixa a obrigação da pessoa vir até você e te devolver qual foi a solução para aquela questão. Justamente, entendeu? isso que é o delegar, né? Delargar, né? Isso. Delegar e depois não acompanhar. No começo você tem que acompanhar, sim, mas depois você vai dando mais segurança para a pessoa e você vai tendo mais segurança, porque o empreendedor, o que ele pensa? Ele sabe fazer muito bem uma coisa. Não é verdade, Roberto? Você sabe fazer muito bem. Então não é que você não queira passar para outra pessoa, você até quer, mas acha que será que aquela pessoa, esse meu colaborador, ele vai ser capaz de fazer tão bem quanto eu? A gente sempre acha que faz melhor. E daí, então, mas isso é um erro, é um medo bobo. E aí eles entram tão no automático que eles ficam ansiosos. E assim, a gente fala assim, olha, eu quero que você resolva o mais rápido possível dentro das suas prioridades. Aí você ensina também eles terem prioridades, né? Você vai colocando lá na mesa deles, da forma que você melhor entender, né? Por checklist e tudo mais, as tarefas, e eles vão aprendendo a ter prioridades, mas eles ficam ansiosos porque eles estão devendo pra gente o quê? A resposta daquele processo, o que foi concluído, né? Porque ele sabe que a missão é dele. É dele. E eu digo assim que nós mulheres, principalmente, quando a gente empreende, a gente pega a empresa como um filho, né? E a gente, quando é mãe, e a gente vai deixar as primeiras vezes, o primeiro ano, 2 anos, os filhos na casa da avó, na casa da tia, da madrinha, a gente deixa, mas vontade de levar junto, né? Então a gente faz a mesma coisa com a empresa. A gente solta, mas a gente quer estar ali cuidando, né? Tá sempre por perto, justamente. Tá sempre por perto. E a gente tem que praticar, né, a lei do fluir, né, do deixar ir, mas está sempre no patamar lá em cima, que é o quê? Na supervisão e na avaliação dos processos. Justamente. Então, nosso próximo tema é sobre missão, visão e valor. Cultura organizacional, né? Vem logo na nossa mente. Então, o que acontece? Bom, todo empreendedor começa ali com um sonho de ter o seu próprio negócio, né? E junto com esse sonho, vem também um propósito, né? Eu acredito que todo empreendedor tem um propósito. Cada um tem o seu. Eu tenho meu propósito, a Tatiane tem um propósito dela, né? A Roberta tem um propósito dela. Então, quando nós começamos um negócio, ou estamos remodelando o nosso negócio, né? Não só no início, remodelando também para quem já está aí há anos com a empresa já estabelecida, a gente precisa de tempos em tempos olhar para a nossa missão, visão e valores. Então, nós pensamos assim no começo, né? Como que eu quero, né, assim, como que eu quero que meus clientes percebam a minha empresa, não é? Quais os tipos de atitudes que eu quero que meus colaboradores tenham aqui na minha empresa? Então, mesmo meio que inconscientemente, esse empreendedor ele já está começando a construir a sua cultura organizacional sem saber, né? Exatamente. Que é esse conjunto de valores, de crenças e de ações. Então, é muito interessante começarmos já a elaborar a missão, visão e valores da empresa logo no início, tá? Porque nós costumamos dizer que a cultura é o jeitão de ser da empresa, não é isso? É o jeitão de ser da empresa. Mesmo que você ache que mesmo que você ache que você não tem uma cultura, você tem sim. As pessoas percebem como é o jeito da empresa. E é muito importante que ela esteja formalizada e disseminada entre os colaboradores. Assim, quando eu digo disseminada, eu me refiro a esses colaboradores saberem ao menos qual é a missão, visão e valores da empresa, tá? E não só saber, né? Para que eles pratiquem no seu dia a dia. Então, é uma forma também de apresentar isso para eles, que as pessoas me perguntam muito, né? Os empreendedores. Tá, mas como que eu vou passar isso para eles, né? Gente, é através de reuniões
Um vídeo institucional também é bem-vindo. Para quê? Para que já se construa ali, né, uma cultura da empresa, para que todos saibam o que a empresa faz, para onde ela vai, quais os objetivos e baseado em que valores ela tem que chegar naqueles objetivos. Exatamente. Né? Como que está hoje, Tati, para você, dentro da sua empresa? Aqui eu tenho algo assim que eu estou formalizando, né? A minha missão, visão e valores. Mas tem algo assim que é meu carro-chefe que eu não abro mão, é a excelência no atendimento. Então, isso aí é o pilar, é aquele atendimento humanizado, né? Então, é algo que eu já venho, por exemplo, a minha missão aqui, ó, quando foi dia 17/2/2021, eu escrevi um sumário, né, para falar sobre a minha empresa, só que eu parei ali na missão. E aí eu fiquei rodando, aí quando a Roberta falou comigo sobre a cultura, eu falei, cara, eu não terminei. Tipo assim, tava aqui na minha cabeça, mas eu não passei pro papel. E aí eu peguei, até tá aqui, ó, o meu papel, tá, de 2021. Muito legal. Eu realmente peguei o papel e tirei mesmo, né? E tava aqui no meu caderno perdido. E eu encontrei ele, eu falei, nossa, realmente. Então, assim, a revenda, né, de acessórios folheados a ouro, 18K, com garantia de 1 ano, a partir da data de compra do cliente, sendo o nosso diferencial atender com excelência. Então, a excelência está ali dentro de todo o meu contexto aqui, né? A missão premissa. Isso, a missão ali, ó, atender com exclusividade e ter diferencial no atendimento. Visão, alcançar uma carteira de cliente ativa, com um número de 5.000 clientes ativos. Hoje a Malu está aí com clientes ativos aproximadamente 300, com uma carteira de mais de 1.000 clientes, só que, aí você vê, tem 700 ali praticamente inativo, que não são aqueles que não são os recorrentes. Né? Isso, mas uma carteira ali de uns 300 clientes ativos. Então, dentro de um prazo de 5 anos, que já foram 2, né? Agora. E a sua visão tá muito boa, porque você tem como mensurar quando você chegar. Olha, eu cheguei aqui nessa minha cartela de clientes, então é muito bom que tenha realmente algo mensurável, algo que dê para a gente perceber que nós chegamos. Aí está na hora de quê? Da gente fazer uma outra, né? Uma outra meta, colocar uma outra meta. Porque a Dani está dizendo lá, um atendimento bem feito faz a tal diferença. Isso, um atendimento assim, uma missão, visão e valor bem traçada, passada para os colaboradores, fideliza um atendimento, porque eu penso assim, toda e qualquer empresa, eu tinha muito isso dentro da minha loja, né, que é o meu outro negócio. As clientes adoravam ser atendidas por mim, né? Mas, gente, eu não podia ficar totalmente, né, no atendimento. Mas eu também saía do atendimento e fazia outras funções e ficava naquela situação assim, ai, será que elas vão fazer como eu faço? E aí foi que eu descobri que, tendo traçado a missão, visão e valor, elas vão estar alinhadas com o meu propósito, com o desejo de quando eu coloquei essa empresa. Então, estando isso bem traçado, bem explicado, né, o colaborador bem treinado dentro disso, traz aquele atendimento que parece que é a Tatiane que está atendendo. E daqui a pouco, o nosso cliente, ele fideliza tanto e ele faz essa conexão com o nosso colaborador, que daí nos dá satisfação em estar cuidando de outros pilares, do planejamento, da estratégia. Por quê? Porque o meu colaborador, ele é o meu reflexo, é o meu espelho. Justamente. Né, Cleide? Justamente. Quando eu falei na outra conversa, assim, que eu faço essa brincadeira, né? Você quer ser eu aqui? Porque realmente é isso que a gente precisa, né? Que na hora, principalmente, não só pelo fato da pessoa estar ali empreendendo, mas pelo fato da pessoa fidelizando o cliente. Porque o foco total é no cliente, né? E aí o colaborador tendo contato ali com a missão, visão e valores realmente faz um diferencial incrível. Ó, tem gente colocando ali, ó, a Marcinha Show. A Marcinha é o meu braço direito. Desde que eu abri esse meu outro negócio, que é a Maria Cereja, moda feminina plus size, né? Ela é o meu espelho, é o meu rapport, sabe? Eu falo que é minha mão, meus braços. Então é sobre isso, né? É sobre a gente ter segurança em sair fazer outras coisas, sabendo que aquele atendimento humanizado, aquele propósito, aquele cliente, ele vai virar recorrente, por quê? Porque ele é bem cuidado.
Uhum. né? Justamente. E é através dos líderes, né? Os líderes, eles são os guardiões da cultura da empresa. A Roberta lá, ela é a guardiã da cultura da empresa dela. Ela disseminou isso para os líderes que reforçam isso no seu dia a dia, através de atitudes e exemplos. Né? Tati, quando... Atitudes e exemplos. Exemplos. Tati, quando você coloca essa questão para tua colaboradora, você quer ser eu, qual é o posicionamento dela? Acho que a conexão dela caiu. É. Vamos ver aqui, vamos voltar. Tati, volta aqui. Manda o convite para ela novamente. Mando sim. Mandei. Então, quanto é importante, né, Gleide? Aqui. Muito importante. É isso que eu queria saber da Tatiane também, né? Se ela acha importante a empresa ter isso. Tá escutando, Tatiane? A Roberta tá rodando aqui, Voltou? ó. Você tá me ouvindo, Gleide? Vamos lá. Estou perfeitamente. Você e a Roberta. Eu perdi a Roberta. Não tô, Ela voltou para você aí, Gleide? voltou? Para mim não tá aparecendo. Mas você tá ouvindo ela, Roberta? Não. A Roberta me ouvindo? Eu vou pedir para ela... Sumiu. Será Ela que sumiu tá me aqui pra mim. escutando? Pergunte para ela aí. Ela não tá te ouvindo nem te vendo, Roberta. Pede para ela sair. Será que eu vou ter que sair? Eu saio e volto? Tá, faz o seguinte, Tatiane, você sai, daí depois você volta. Eu vou mandar o convite novamente. Isso. Essas coisas de internet. Vamos ver. Voltou. O pessoal tá dizendo que tá vendo as 3 e aqui eu não estou vendo. Olha! Franciele, você tá vendo nós 3? Vamos lá. Você tá vendo aí, Gleide? Antes. Só tô vendo você, Roberta. Tá. Então vamos lá. Eu vou convidá-la novamente. Isso. Pessoal, a gente pede para vocês aguardar que o próximo tema vai ser muito importante. Nós vamos estar falando sobre o processo de venda, área comercial, o quanto é importante também esse pilar. Cheguei? Chegou. Voltamos. Então é isso, né? Para finalizar, hein, Roberto? Eu queria saber então da Tatiane, já que eu já percebi que ela acha assim, importante a empresa ter isso, né? A missão, visão e valores. E se ela tem isso formalizado, mas ainda precisa ali difundir ali, disseminar entre os colaboradores, né? Isso. Falta mesmo, assim. É algo que, na verdade, a gente conversa, mas não como cultura. Não é algo assim que tá, como se diz, na plaquinha da porta de entrada, né? Tá todo de olho, tá? Até porque agora, né, Tati, quando eu, como empreendedora, entendi o quanto ele me ajudava a performar dentro dos processos, aí eu avancei, estabeleci, treinei o pessoal, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas é uma frase bonita que tem lá na parede. Não, ele é o resumo do que eu faço aqui todos os dias, né? E eu acredito muito nisso mesmo, porque empresas anteriores que eu trabalhei, né, como CLT, estavam lá, missão, visão e valores, e já a gente se conectava com aquilo e todo dia batia, né, vinha na nossa mente. Mesmo que às vezes você podia até esquecer, mas você lembrava que tinha uma plaquinha lá falando da cultura organizacional, porque é algo que precisa ser o nosso Norte, né? Norte. Eu estava comentando ali na questão dos nossos valores, né? Então, nessa questão ali da exclusividade, né? Porque assim, a gente sabe que os valores, muitas vezes as empresas colocam aquilo clichê. Qualidade de atendimento e tal. Muitas vezes enche a linguiça.
Eu peguei três assim, que por mais que também tá aí na alta, né, que são assuntos em alta, mas que para mim é muito importante que agora eu vou precisar formalizar para poder passar para a equipe, para elas também abraçar comigo, que é o quê? Exclusividade, acessibilidade e humanização. Então são três palavras que eu quero trazer muitos valores, porque a mulher, principalmente a mulher, essa vaidade, mas gosta dessa exclusividade. A gente gosta, assim, de ter um atendimento ali único para mim. Então, quando eu montei meu negócio, a primeira coisa que eu pensei, eu não quero uma loja aberta. Tanto que eu chamo aqui de Estúdio Malu Semijoias. Porque eu sei que a mulherada gosta, tipo assim, ó, eu quero ser atendida por você exclusivamente e nesse formato. Aí entra aquela questão que o Roberto falou. A gente tem que treinar daí que o colaborador seja nós, para que a hora que o cliente entrar, fala, nossa, parece a Tati atendendo. Então, é ter essa exclusividade e acessibilidade que é no sentido dos canais, né, do atendimento, que a gente possa cada vez mais estar ali com aquele contato, não simplesmente, ó, tá aqui meu site, pronto, acabou. Não, não é assim, tem que ter essa, né, que entra dentro da humanização. Algo Então, genuíno, né? Algo genuíno que vem de dentro mesmo, né? Então, para mim, assim, tá esses três valores aqui que eu não abro mão. É algo que eu tinha em mente, mas não estava no papel e agora tá. E você vê, né? Com a live, eu parei para pensar que eu já tinha, né, querendo, que estava aqui, mas que tem que colocar no papel e executar. E E para eu mim foi trago, e eu quero trazer uma vertente ainda que mais vai te trazer vontade de colocar isso o mais rápido possível para acontecer e começar a rodar, porque assim, ó, não só treinar e ter aquele colaborador que é o seu espelho dentro da empresa, mas dentro desse pilar de valor, você consegue fazer a recorrência do teu cliente. Porque se o teu cliente sentir tudo isso que você quer entregar, né, ele vai se virar um cliente fiel. Então a gente já entra dentro do quê? Dentro do pilar da área comercial da empresa. Então, olha o quanto é importante a missão, visão e valor. Quanta coisa a gente acaba extraindo de lá. Né? Porque para eu poder manter esse cliente, se o cliente hoje ele quer um atendimento fidelizado, humanizado, personalizado, né? E eu consigo entregar isso, o que que acontece? Eu melhoro talvez o meu fornecimento, né? Os fornecedores, eu faço uma captação um pouco mais exclusiva, eu faço uma conexão com o meu cliente, ao invés de fazer aquela lista de transmissão, eu trato ele e faço palavras-chave aonde ele realmente ele se conecta com você, né? Então assim, é de suma importância isso, né? Então agora, Gleide, eu quero que você dê Eu sua vou palavra. sair de. Ah, sim, desculpa. Então é isso mesmo, para reforçar aqui a importância da missão, visão e valores, porque não só o cliente percebe, né, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, né, que a Roberta aí citou, realmente, porque ali é uma união, né, que a gente precisa disseminar isso, não só dentro da empresa, mas internamente e externamente também. Exatamente. Então, vamos agora falar sobre o pilar área comercial, vendas, né? Aquilo que brilha os nossos olhos, né? Então, eu vou pedir licença, né, Roberta? Eu vou sair de cena um pouquinho, que vocês vão bater esse papo aí. Tá bem? Então, eu só tenho a agradecer, Tatiane. Adorei conhecer você, um pouquinho da sua empresa, da sua história. Parabéns e muito sucesso para você. Isso, Roberta, até mais. O Hugo vai entrar em conexão com a gente aí, que a gente já vai falar aqui da área comercial e em seguida falar da área financeira. Você que está aí, que conhece alguém que empreende ou deseja empreender, venha, manda esse aviãozinho, né, para essa pessoa. Eu vou chamar ali o Hugo novamente. A Gleide desconectou, mas deixa eu chamar ele novamente. Vamos lá, até que o Hugo entre. Tati, me diz uma coisa. Quando você decidiu empreender, mesmo que tenha sido de uma maneira assim, vai, agora eu vou ter que fazer isso. E aí que você saiu daquela questão da maletinha, do porta a porta, e resolveu abrir uma empresa física, você fez algum tipo de análise de mercado? É o tal do stalkear, né? Vamos stalkear os concorrentes.
como que está o comportamento aí do mercado. Então, eu fiz uma breve análise. Não vou falar pra você que falei, nossa, eu fui a fundo e tal. Não, sim, Eu fiz, o que você fez? primeiramente, com as clientes. Aquelas clientes, fui buscar novamente, né? Perguntar como estava assim, a aquisição dos clientes, se gostaria de que eu voltasse, né, ao mercado com as semijoias. E onde eu me espantei que todas que eu entrei em contato falou assim, Tati, seu produto é de qualidade. E eu ainda tenho meus acessórios aqui. Então, assim, como eu já tinha uma experiência lá atrás, primeiro eu fui na fonte, né? Que é o que? Os clientes. Eles que são minha fonte. Então, busquei realmente aí o pessoal trouxe algo positivo para mim. Depois eu fui ver como que o mercado estava se comportando na era que eu voltei nessa era digital, principalmente ali Instagram, Facebook, né? Que até, digamos assim, lá em 2016, quando eu comecei, não tava com esse boom todo, né? E eu lembro até as fotos que eu postava no Facebook, você vê hoje a evolução é grande. É bom Postava pra de história, né? então assim, postava de qualquer jeito e postava ali com a etiqueta aparecendo e o pessoal comprava da mesma forma. Só que aí com essa tecnologia que mudou tudo, e aí a gente viu, eu precisei o quê? Ver na internet como que tava o mercado, né? E eu vi que tava bem exigente. Fotos muito bonitas, atraentes, vídeos, né, também, que é algo assim que a gente consegue, mas é algo que tem que ser bem trabalhado, né? Então foi onde eu busquei, que foi na internet. Busquei ali nos Entendi. Instagrams, né? E na tua região aí, a cidade Travou? que você mora, tá ouvindo? Tô ouvindo, Oi. tô Tá. ouvindo. Na cidade que você mora aí, quando você decidiu abrir o teu ponto físico, você fez uma captura aí das marcas, como o pessoal trabalhava, atendia? Sim, aqui tem duas grandes lojas, né, que trabalham assim, que são concorrentes direto, né, do meu mercado. E aí eu fui analisar até a questão do atendimento, que foi meu foco principal, atendimento e qualidade. Tem uma marca específica aqui na minha região que o pessoal gosta e usa muito, muito conhecida, né? Então eu fui buscar bater de frente com essa marca. Então, eu analisei, vi aonde que estava vendendo, né, essas peças para poder bater de frente. Legal. Então, hoje eu fiz essa análise ali de mercado, sim, para poder, inclusive, muitas vêm me procurar e falar, mas é igual tal marca? Falei, de igual para melhor. Aí você vai Então, a tua encontrar estratégia foi atendimento. atendimento. Legal. A minha estratégia maior foi atendimento e buscar a qualidade dos nossos acessórios para bater de frente com essa marca tão conhecida aqui na região, né? E aí para a gente poder fortalecer a concorrência. E me conta uma coisa. E aí, saindo dessa questão da análise de mercado, quando você começou a comprar suas peças e teve a sua empresa fixa, você teve alguma dificuldade de estabelecer uma política comercial? Você fala da aquisição das peças Não, a para política comercial, assim, os prazos que eu vou fornecer, em quantas vezes, descontos. Como que você, assim, você sentiu dificuldade, teve insegurança? sim, tive muita insegurança porque aqui a nossa praça aqui, por ser uma cidade pequena, eu acredito, ainda tem muita cultura do crediário, né? Aquela tal fichinha. Ai, coloca aí, depois eu pago. E isso é algo que, na verdade, vem prejudicando muitas empresas, né? Eu até conversando com a equipe esses dias, eu até mencionei o fato assim, ó, gente, antigamente, muito tempo atrás, era olho no olho, era um aperto de mão e falava, beleza. E ai da pessoa se não cumprisse, né? Hoje em dia pode estar tudo amarrado, pode estar com assinatura, documento, tá um carro ali vinculado ali e a pessoa ainda consegue dar um nó ali no crediário, né? Então, enfim, isso foi algo que eu já tinha em mente para não realizar, né? Aí veio o Pix, né, que foi tão importante para nós. O Pix, acredito que foi algo que ajudou muito. Então, ouvindo, o que está travando? Estou ouvindo Tô perfeitamente. ouvindo, tô ouvindo. Ah,
Então, assim, aí veio o Pix, que auxiliou muito, né, o nosso trabalho, porque já é instantâneo, cai na hora. A maquininha de cartão, então eu trabalho muito com a maquininha. Quanto mais puder, assim, trabalhar no cartão, para nós está sendo algo muito mais viável, né? E aí conceder os descontos no Pix, no dinheiro. Então, a gente vê que esses são as três formas de pagamento que realmente faz com que a empresa consiga ver os seus ganhos e benefícios. Que a tal da fichinha já é algo do passado e não adianta mais a gente se enganar. E você consegue prazo com seus fornecedores para você manter uma quantidade de parcelas assim para o seu cliente, né? Você Sim, eu consegue ter consigo. facilidade? Eu não trabalho só com um fornecedor justamente por conta de prazo e negociação. Tem fornecedor que consegue ele 60, 90 dias até já me concederam. Tem fornecedor que faz um parcelamento maior, tem fornecedor que chega até 10 vezes também para mim, mesmo com o valor de etiqueta. Tem outros que não conseguem tanto, então assim, a gente trabalha com cada um de acordo com o que eles vão me fornecendo, né? Essa forma de pagamento. Legal. E você teve dificuldade na formação de preço? Quanto praticar para Sim, que início o seu negócio? Como que foi? é, a primeira questão que mais pega é esse medo aí do precificação. Será que eu estou ganhando? Será que eu estou perdendo? Será que é o tal do 100% que a gente coloca, 300? Qual a porcentagem, né? Uma para não assustar, outra para não ficar barato demais. No E converter aí, né? a operação, né? Realmente a precificação é algo que pesa na hora, porque a gente sempre tem medo do que o outro vai achar, que o cliente, o outro é o cliente, né? Que é o foco no cliente. Sim. Então, o que o cliente vai achar disso, né? Mas até que daí eu estabeleci porque no começo eu ficava perdida, né? Não sabia. Uhum. Até que daí eu estabeleci um indexador. Um indexador para a gente poder se basear ali e conseguir precificar com exatidão mesmo, né? Legal. E me conta uma coisa, como que foi para você, então? Você fez análise de mercado, colocou a tua empresa para funcionar, fez parceria com fornecedores, implantou a política comercial que fortalecesse, não colocasse o teu negócio em risco. E aí, tá, para quem eu vou vender, né? E fora para quem eu vou vender, aonde eu vou hospedar essa venda? Você tem canais de venda? Hoje, o meu maior canal de venda é o WhatsApp, que entra dentro ali da questão do atendimento humanizado. Então, eu busco cada vez mais trazer ali para o WhatsApp. Lá no WhatsApp Business tem o catálogo, então a gente consegue estar colocando ali para o cliente ter um acesso a valores, a fotos, né? E o Instagram, que é o que vem hoje aí sendo para a área comercial tem sido incrível para divulgação, né? Então, por enquanto, são esses dois que eu venho trabalhando muito mesmo. Legal. E você consegue medir assim do seu faturamento, o quanto você consegue do percentual do seu faturamento medir cada canal, o que mais te responde, né, em termos de números? Hoje você já consegue fazer esse mapeamento? Eu posso ter uma previsão, eu não tenho nada assim, que eu já parei para pensar, mas uma previsão entre atendimento presencial e ali online, nós temos ali uns 50-50, presencial e online. Canal de vendas, qual que chama mais atenção? O Instagram chama mesmo muita atenção, mas aí eu puxo para o WhatsApp, né, para poder finalizar. E é um canal de venda WhatsApp hoje que, como a gente tem muito contato com o cliente, então a gente volta para fazer a revenda, né, para o cliente. E o pós-venda também. Pós-venda. Você realiza pós-venda, então, do teu produto. Realizamos pós-venda, Legal. sempre pedindo, Forma de assim, você manter um vínculo, né? justamente, que entra dentro do meu valor, que é a humanização, que é a preocupação com o produto, se ela está usando o produto de forma correta, se está fazendo a limpeza, se está armazenando da forma correta, então tem todo esse cuidado. A gente procura fazer sempre o pós-venda de acompanhamento. E as malinhas, Tati, você ainda pratica bastante ou não dá tempo mais? Como é que tá? As malinhas também nós praticamos. Então, a gente sempre, primeiramente, faz aquele contato pelo WhatsApp mesmo,
para a pessoa já ir selecionando qual peça que ela quer provar na casa dela. A gente fala que é a Maluz Delivery, né? A bag Maluz. Então, ela vai selecionar ali e nós montamos a maleta justamente com as peças que ela já se interessou no primeiro momento. Aí ela vai provar no conforto da casa dela também. E é tão bom, né? Quando a gente tem essa... A nossa empresa pode entrar dentro da casa do cliente, né? Justamente. Tanto online quanto físico, né? Então, a princípio, a Maluz Delivery acontece somente dentro da cidade mesmo. A gente não consegue ainda estar fazendo aquele vai e volta, né? Para a região. Então, aí a gente procura o máximo possível para a região e outros atender pelo WhatsApp de forma bem humana, né? Mostrando, provando ali. Já aconteceu também de fazer videochamada com a cliente que é de outro estado, né? Até de outro país, na verdade. Cliente que era daqui fora e que continua. Então, a gente faz videochamada para poder ela escolher, ver ou provando e já seleciona suas peças. Que legal. A Malu aí expandindo cada vez mais. A Dani colocou ali, né, que é sempre importante a empresa saber sua precificação, até porque ela precisa se manter na coerência de mercado, né? Para não ter aquela situação, o cliente entrar no seu negócio e falar, meu Deus, mas peça semelhante ou peça igual, em tal lugar tá um preço, aqui tá outro, né? Então é sempre bom o empresário estar atento, né, à formação de preço, para atrelar, para que o cliente, né, ele não se sinta lesado, né, por ter pago mais. E também a empresa se fortalecer e saber que ela não está vendendo fora da precificação errada, porque senão ela não vai conseguir manter a operação, né? E a Manu colocou ali que é muito bom, ela gosta muito de receber o pós-venda, né? E eu penso assim, que a empresa hoje que se coloca a fazer o pós-venda, ela quer manter, né, a qualidade, né, do seu atendimento, quer fazer a rastreabilidade do produto que ela compra de um outro fornecedor, para saber se ela continua com essa parceria, porque muitas vezes o meu cliente deixa de comprar de mim por causa de uma situação do fornecedor. A peça, né, não cumpriu a garantia do nosso acordo de quando a gente negociou, né? Então, assim, é fundamental fazer o pós-venda. Verdade. Tem uma empresa ali perguntando a Cavalo, qual é o tema? O tema da nossa live é empreendedorismo, tá? Então a Tatiana aqui, a Tati Piveto, tá falando, né, da história dela de empreendedorismo, né? A trajetória dela até hoje. Isso aí. História de empreendedorismo. A gente até esqueceu de fixar o assunto ali, né, Hugo? Verdade. É verdade. Próxima vez a gente precisa lembrar. Tati, eu quero agradecer, né, por você abrir, né, mais uma vez pra gente aí, né, com a questão da parte de pessoas, capital humano, RH, área comercial, as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você. E agora eu quero que o Hugo conduza com você, ele vai falar da área financeira. Bola. Vamos lá. A temida. A sua área, né? A gestora financeira. Então, Tatiane, sabendo que o fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para a saúde financeira e o sucesso geral de uma empresa, né? Então, eu gostaria de saber se hoje você consegue fazer gestão do seu fluxo de caixa, se você consegue fazer controle das entradas e saídas dos recursos financeiros do seu negócio e, a partir disso, fazer até uma análise, né, um planejamento em cima disso. E qual a importância que você... o que você enxerga a partir disso? Qual a importância para você disso? Sim, aqui na empresa eu tive que aprender realmente fazer o controle diário, porque era algo assim, entrava e saía, eu só tinha a ficha da cliente, mas eu não sabia como que realmente estava esse controle diário. Que o controle diário para mim é importante, porque daí eu vou conseguir fazer o fechamento do mês, fazer o fechamento da semana e saber como que foi realmente ali a movimentação. Então, hoje eu posso dizer que a propriedade a gente vem aplicando. Vem aplicando isso. Primeiramente, assim, no caderninho, né? Como fala? Ali para depois lançar numa planilha para a gente acompanhar os números. Há um tempo atrás eu não estava agindo dessa forma, né? Entrava no banco, era o que eu entrava na máquina de cartão, mas eu não tinha ideia do meu dia a dia, como estava acontecendo, para fazer o fechamento do mês. E hoje, graças a Deus, eu já consegui alinhar e acredito que está bem encaminhada essa questão.
eu acho muito importante mesmo, porque a gente consegue ter um norte. Ter um norte para onde que eu vou e como que eu vou poder ir, né? Não só porque, assim, eu tenho um sonho, né? Que a minha empresa cresça. Mas quando e como que eu vou conseguir alcançar isso, né? E como que tá o financeiro para ajudar que isso aconteça de forma saudável, né? É isso aí. Porque controlar o fluxo de caixa vai te permitir, né, que você tome decisões mais assertivas. E assim você consegue direcionar seus esforços para aumentar suas receitas, reduzir custos, renegociar prazo com o fornecedor e assim por diante, né? Isso mesmo. Há um tempo, E pode falar. por conta de não ter esse controle, a gente, assim, hoje eu não sabia que dia que ia cair um cheque, por exemplo. Quando tava lá, opa, caiu um cheque na conta. Tinha a surpresinha do dia, né? De manhã eu acordei com cheque. Se não fui eu, não fiz. O que tá acontecendo? Né? E só que hoje não, já é diferente, né? Eu tenho tudo ali na planilha e eu sei a data que vai acontecer esse evento, né? Que é o pagar o fornecedor. Então, tendo esse controle, realmente a gente sabe como está a saúde da empresa. Entendi. E diante disso, você consegue saber qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa, ou seja, você sabe o quanto você precisa vender para cobrir os seus custos fixos e variáveis e não ter prejuízo nenhum? Sim, diante disso eu consigo saber. E as vendas precisam diariamente. Ficar nessa meta ali. Legal, show de bola. E outra questão que eu queria... E também esse indicador, né, que do ponto de equilíbrio, você consegue entender o mínimo de esforço que você precisa fazer para vender, né? Assim Isso. você consegue cobrir seus custos e ficar no 0 a 0 ali. E a partir disso, você chegou ali no ponto de equilíbrio, o que você vender vai virar lucro, né? Justamente. E porque tem aquele mês, hoje eu consigo saber, né, que tem aquele mês que empata e tem aquele mês que, por exemplo, o mês de maio, eu sei que ele foi um pouquinho mais, até do que junho já tá aqui, então assim, junho tá acabando. E é aquele momento de falar, poxa, fecha mês para pelo menos chegar aqui, para deixar empatado. Porque realmente, e de um mês para o outro, aquela sobrinha lá, muitas vezes que seria para investimento, vai ser para cobrir o custo, né? Que a gente sabe que vem justamente no mês subsequente. Então, assim, vem acontecer, né? E nós precisamos estar preparados para isso. O empreendedor tem que estar preparado. Junto com isso, né, na questão financeira, tem esse estudo de mercado que a Roberta falou, que é bem importante para a gente estar preparado, até em questão, por exemplo, estação do ano. Eu preciso. Qual estação do ano que eu vendo mais brinco ou que eu vendo mais colar? Quando é que o pessoal começa a comprar uma tornozeleira? Tornozeleira no frio o pessoal não compra. Essa sazonalidade, né, do negócio. Isso mesmo. E então toda essa questão de sazonalidade faz um diferencial também para você se preparar. Por exemplo, não adianta chegar agora no inverno e eu investir em tornozeleira. Não faz sentido, né? Por exemplo. Mas faz sentido eu investir muito em brinco. Porque é um mês que o pessoal usa muita blusa, então ninguém quer ficar colocando corrente. O pessoal vai o quê? Investir no brinco. Então você tem que estar preparado nessa questão também. Quanto mais uma coisa ligada à outra, né? Então justamente. Né? Então você tem lá você fazendo bem o teu fluxo de caixa, você vai estar tranquila e ter o menos surpresa possível. Automaticamente você já consegue linkar o teu ponto de equilíbrio. Linkando o teu ponto de equilíbrio, você pode fazer um planejamento comercial e trabalhar cada tipo de produto mês a mês. Exatamente. Então, olha uma coisa ligada na outra. Então, eu contratei bem, eu tenho uma estrutura comercial, eu sei meu ponto de equilíbrio. Então, uma coisa vai puxando outra, né, Hugo? Perfeito, é isso aí. Exatamente. E o faturamento da empresa, ele sofre variáveis, né? Tem aquele mês que faz isso aqui, de repente faz isso, faz isso. E aí, quando a gente tem as ações, a gente consegue controlar um pouco isso. Se ele desce um pouquinho, mas desce pouquinho, né? E se você tem ações mensais, você consegue manter uma linha e sempre numa crescente, né, Hugo? Exatamente. E aí, com o fluxo de caixa, você consegue definir as ações ali para poder agir e tentar manter o faturamento no nível
necessário, né? Legal. E outra pergunta que eu gostaria de fazer também, que é um erro gravíssimo que muitos empreendedores cometem, né? Você hoje consegue fazer a sua separação de contas pessoais da conta da empresa e já pegando o link, complementando essa pergunta, você tem um Prolabore, você consegue definir um Prolabore para você? Essa separação, hoje eu posso falar que eu faço. No começo eu não fazia, não. Eu Uhum. falo assim, sou eu e me basta, como se diz. Eu pago, sou eu que gasto o dinheiro, né? Eu pago, então, né, eu que me banco. Então, assim, não fazia. Eu vou comprar um docinho ali, outra caixa da empresa. Então, não tinha essa separação, né? Eu achava que eu podia estar, como se diz, colocando a mão no caixa ali, sempre que eu precisasse. E aí, hoje, eu mudei essa visão. Então, já tem alguns meses que eu venho praticando isso, de separar e também para saber até onde que o meu dinheiro pessoal está indo também, né? Que é algo que antes que eu não sabia. Então, a gente começou a fazer essa separação e também ter o Prolabore. Então, a Legal. gente também vai praticar o Prolabore porque precisa ter estabelecido, né? É uma meta que você tem que estar estabelecida ali e que a empresa precisa me pagar, porque eu estou trabalhando muito. É isso aí. E Tati, quando você Perfeito. tinha isso de maneira mais organizada, te custou alguma coisa? O que você chegou ao ponto e falou, não, eu não posso mais viver assim? Você fala sem a separação? Isso, Quando que você despertou e falou, não, tá errado, eu não posso mais viver desse jeito? E Sim, complementando a Roberta, quais benefícios que essa separação que você passou a fazer te trouxe? deixa eu só... Volta a pergunta ali do Hugo. Não, é a Roberta, né? Foi Eu a me perdi. Roberta. Eu tive um delay aqui agora. Eu perguntei para você, a partir de que momento você viu que era necessário fazer isso, porque misturado já não dava mais. E o Hugo perguntou para você assim, e qual foi o benefício depois que você trouxe isso, essa clareza e essa administração? Uhum. Eu vi a necessidade, na verdade, a partir de acompanhamento que eu vinha fazendo, assim, da empresa, né? E que realmente eu vi que eu estava tirando mais do que deveria da empresa. E aí eu estava me mimando demais, e a empresa ficando, né? E aí foi quando surgiu a necessidade de investir em embalagens, investir em móveis para a empresa, porque eu não tinha, né? Meus móveis era tudo assim, provisório. E aí eu coloquei na ponta do lápis e falei, peraí, se a empresa precisa se vestir, e eu também, então cada uma é uma pessoa. Então, assim, eu tive que fazer essa separação, porque até então eu tinha uma impressão assim que não estava evoluindo. Eu não tinha móveis bonitos, eu não tinha assim. Porque hoje, você vê, eu tenho ali um móvel que é meu xodó, que eu falo assim, nossa, às vezes eu fico até exibindo, né? Ó, eu deixo ele ali. E eu não tinha isso. Eu falei, nossa, eu preciso vestir a empresa. E foi aí que eu vi, eu falei, tá, e da onde que eu vou tirar isso? Quando eu fiz esse cálculo, eu vi que eu estava tirando a mais do que era para tirar. E aí foi quando eu fiz essa separação que eu consegui investir na empresa com melhor clareza. Que até então estava investindo em mim, né? E ainda você tem a sensação de que como você não fazia uma retirada mais organizada e você não viu o quanto que você trabalhava o mês inteiro e não tinha salário. Justamente. E falava, mas aonde que tá? Cadê o dinheiro? Porque só sabia tirar, né? Só sabia tirar. Aí agora eu vejo que eu tô investindo na empresa. Parei de ficar assim, claro, eu faço meus mimos ainda, mas dentro do meu orçamento. E investir mais na empresa, que é onde vai gerar o meu sucesso, né? Futuro. Esse problema aí, essa falta de separação é praxe o empreendedor não fazer. Então, às vezes ele procura a consultoria quando está no vermelho, não entende que está tendo um rombo no financeiro dele. Aí quando chega a consultoria ali, a gente pergunta, você tira Prolabore? Já aconteceu, né? De eu chegar no cliente e perguntar, você tira Prolabore? E o cliente fala, não, tem 4 mil de Prolabore. E quando chega na hora da consultoria mesmo, ali de fazer a análise profunda do financeiro, você vê que o cara tira dinheiro para pagar colégio, para pagar faculdade dos filhos, para viajar, para pagar
moradia, essas coisas, e acaba criando um rombo na empresa. Vira a torneira fica aberta ali e ninguém estanca ali, ninguém fecha, entendeu? O dinheiro vai embora. O mimo dele. Exatamente. Ah, legal. Me conta uma coisa, Tati. A gente já está findando aqui a nossa live, né, Hugo? Tem mais alguma questão, Hugo? Não, só isso. Perfeito, muito obrigado. Foi enriquecedor aqui, é uma experiência inenarrável, até porque é a primeira vez que eu faço uma live, entendeu? Oh, uma Entendeu? Então, aprendi muito, parabéns, Tatiane, muito sucesso para ti, tá? Que Deus te Obrigada. abençoe sempre o seu negócio, muito sucesso, tudo de bom. Obrigada. Tati, quer deixar uma mensagem final para aquela pessoa que está empreendendo, né, e precisa estar se replanejando, se reformulando, como você está fazendo isso, né? Sempre, sempre, sempre. Eu vejo que o teu movimento é muito inovador, né? Você mostra mesmo os bastidores, como acontece, né? Você é mãe, você é esposa, filha. Então eu sei que é uma correria, né? E você leva a Maluz assim com muito xodó e muito amor, né? E deixar uma mensagem para quem quer começar também a empreender, né? Para não desistir do seu sonho, para se planejar, né? Qual é a dica que você dá que talvez lá atrás você não tenha pensado? Isso pode ter te custado algumas questões, né? Que te deixaram sem dormir, né? Qual é a dica que você quer deixar? Todo dia quando eu acordo, assim, eu já penso que desistir jamais será uma opção. Então, essa é a frase que eu levo, porque muitas vezes a gente se acomoda em sempre, tem uma dificuldade, parei ali, né? E dificuldade vai ter em todos os campos. Então, a frase que eu quero deixar mesmo que desistir jamais será uma opção. Quando você tem um sonho, tem uma meta, a gente precisa buscar aquilo e saber que é real. Isso aqui não é um conto de fadas, mas você pode transformar isso no seu conto de fadas, né? Para vir contar a história. Como o tema que é hoje, história do empreendedorismo, né? Não é algo que você também, assim, como muitos gurus vêm falando ali, né? Que é fácil empreender e você vai ganhar dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe, gente, não tem isso, né? Você precisa estar ali preparado e para abraçar o seu sonho e viver o seu conto de fadas para vir aqui contar a sua história. Então, desistir jamais será uma opção. É isso aí, essa frase é muito forte, né? E ela linka muito, né, com o nosso propósito, né? Desistir jamais será uma opção. E aí a gente se apega ao quê? A estratégia, né? Se apega a planejamento, a estudo de mercado, a reformulação, né? Para que a gente possa cada vez mais estar avançando os nossos negócios. Tati, então assim, eu quero agradecer você mais uma vez, né? Torço muito pelo teu projeto. Sei que você está 7 anos no mercado, mas os últimos 3 a 2 anos foi um crescimento assim muito grande, né? Você realmente se colocou como uma empresa física, jurídica, fez vários processos, está com muitos planejamentos e você vai crescer muito, muito mesmo. Amém. Bom, Obrigada. quero agradecer o pessoal que está aí, a Dani que interagiu bastante, a Manu, né? Várias pessoas colocaram aí agradecimento, a Fernanda. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí do começo até o fim, né? E quarta-feira nós vamos ter mais um empreendedor, né? Falando da sua história, da sua trajetória, porque é isso. A gente quer fortalecer esse movimento, tá bom? Quero agradecer a oportunidade, também a honra de fazer aí parte da primeira live, principalmente aí do Hugo, que é a primeirinha. Eu já vim participando, já fiz live também da minha empresa, então para mim a telinha aqui, eu já estamos bem, bem amigas. E desejar sucesso para vocês, que eu tenho certeza que esse projeto vem sendo algo, um sonho que vai ser realizado e nesse passo a passo. Hoje foi só o primeiro de muitos. Eu tenho certeza que vai ser top. E quarta-feira eu vou estar aí com vocês assistindo. Amém. Então, obrigada, Tati. Obrigado. A Tati falou, ela envia a mercadoria dela para todo o Brasil. Isso aí. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Tchau.